Vamos continuar aqui a partir da questão 5 e provavelmente esse é o último vídeo que a gente grava resolvendo este livro aqui em questão. Então vamos fazer até terminá-lo. Se levar 2 horas, 3, 10 horas, a gente vai terminar isso aqui. Um comerciante de arroz misturou arroz A, que custa R$ 1,50 o quilo, com arroz B, que custa R$ 1,90. Qual o valor do quilograma da mistura D? Bom, aí tem 3 para fazer, né? 15 kg de arroz A com 15 kg de arroz B. Então o que eu vou anotar aqui? Eu vou anotar que o arroz A, ele custa, eu vou anotar esse custo, tá? Porque a gente tem 3 questões aí para resolver com essa porcaria. Então, não é você. Não, pô. Olha só, começando a questão bem, né? Começamos bem. Vamos lá, é 1,50. 1,50. E o arroz B, ele custa alguma coisa. Não diga. Eu digo sim. Quanto é que custa o quilo do B? 1,90. Tá, então essa informação a gente vai usar para resolver um monte. Mais especificamente 3 questões, né? Não chega a ser um monte de questões, mas 3 já é bastante coisa. Tá? Então eu estou misturando 15 quilos de cada, então meio a meio. Beleza, a gente calcularia a média ponderada, não é mesmo? Porque temos pesos aí e temos os valores, então ponto P, ponto. Aí na média ponderada a gente vai ter a soma do produto das coisinhas, com sei lá o que, vamos arrumar aqui primeiro. Tá? A parte de baixo vai ser a soma dos pesos, que nesse caso vai ser os quilogramas de arroz, que para aqui é 15, 15. Então vai ser 15 mais 15. E na parte de cima é o peso vezes o preço. Então vai ser 15 vezes 1,5 mais 15 vezes 1,9. Então temos isso. Ah, e por que tu não já somou 15 mais 15 aqui no denominador? Porque eu gosto de deixar o peso, né, ali a gente deixa por padrão, tá? Quando tu estiver resolvendo rápido as questões do caderno, tu faz. Mas aqui tu deixando aqui no denominador o peso, que nem eu que estou copiando dessa forma aqui, para mim é mais prático, porque eu sei que é o peso vezes o valor. Então é 15 vezes o valor do primeiro e o peso vezes o segundo valor. Então, só por isso, tá? Mas no teu caderno não tem obrigação nenhuma de deixar essas coisas, que eu tenho que mostrar, né? Pelo menos um pouco dos passos que eu tô fazendo. Então, tá. Ai, aqui a coisa fica bonita, não? 15 vezes... Bom, vamos copiar isso daqui. Eu devia ter copiado a linha inteira, a gente ia usar tudo mesmo. 15 vezes 1,5 e 15 vezes 1,9. Olha, eu vou reescrever esse 1,5 aqui como sendo 15 dividido por 10. Equivalente, dá para entender. Talvez essa multiplicação seja mais fácil de fazer. E aqui 15 vezes 1,9, talvez. É que nesse caso aqui nada é tão agradável de resolver na mão, né? Mas vamos fazer, a gente está no finalzinho aqui desse livro e não vai fugir dessas questões bobas aqui, né? Vamos fazer. Então, para essa primeira aqui, se tiver alguma simplificação, teria se eu... Não, faz 15 vezes 15 aí e depois divide por 10. Então vamos assumir que nesse final a gente não vai trapacear, não vai pegar a calculadora, a gente vai fazer na mão as coisas. Mas e se ficar com 3 horas de duração o vídeo? Então vão ser 3 horas muito interessantes, não é? Mas nunca vai ser, né? A gente só falta os testes ali. 5 vezes 5 dá 25. Bota um 2 aqui. 5 vezes 1 dá 5, um 2 dá 7. Porque tu saiu do lápis. Bela porcaria. Bota um mais aqui. Nossa, tá ficando ruimzão a tua conta, hein? Pois é, 1 vezes 5 dá 5. E 1 vezes 1 dá 1. Então,
5 aqui. Por isso que eu não fico fazendo essas contas, né? 12, né? 5 mais 7 dá 12. 1 mais 1 dá 2. Então 225, voltamos para cá. E neste lugar aqui, nós teríamos então 225 dividido por 10. 225 sobre 10. E aqui 15 vezes 19 dividido por 10. Vamos fazer, pô. 19, 15. Essa aqui até teria um jeito mais fácil, né? Faz 15 vezes 20 e subtrai 15 depois. Vamos fazer do jeito tradicional mesmo. 5 vezes 9, 45. Então, vai 4 aqui. 5 vezes 1, 5. Com 4 dá 9. Exato, né? 5 dá 9. Mais, bota o maisinho. 1 vezes 9 dá 9. E 1 vezes 1 dá 1. Então, ficamos com isso. 5, 9 com 9 dá 18. Acabou a internet. Caiu a internet, olha só. Aí não funciona, ele não deixa de escrever. Ó, voltou. 18. 1 mais 1 dá 2. Caiu de novo. Tá, 285. 285, beleza. Beleza, então esse 15 vezes 19 a gente tira fora. Então 285. E aqui embaixo, 15 mais 15 dá 30. Todo mundo já estava esperando por isso, né? Tá, aqui tu tem duas opções. Ou tu soma 225 com 285 e depois divide por 10. Que veio a ser uma opção bem interessante, né? Mesmo denominador. Então, dá para fazer essa soma. Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó. Primeiro a gente resolve isso. Vamos ajustar. O que eu faria? Mantém denominadores, soma os numeradores. Então fecha isso aqui. Copia isso. Bota um sinalzinho de mais. Cadê o mais? Ah, não. Ele não vai deixar eu escrever aqui em cima. Deixou. Então botamos o mais aqui. Ou não, né? A gente não arruma, porque a preguiça ela é lamentável, né? Isso é uma miséria mesmo. Mais, isso, obrigado. 285, tá. Então, arrumou, a gente apaga essa parte, pronto. Ficamos com isso daqui. Tá, todo esse trabalho é uma coisa que eu poderia ter escrevido, né? De fato. Então, 285 com 225. Vamos lá. 200 com 200, 400. 485 mais 25, 510. Certo? 510. E aí, dividido por 10, já dá para deixar pronto isso. Isso vai dar 51. E eu tenho a pequena impressão que 51 daria para simplificar por 30 ali. Eu acho que dá. Então isso aqui, na verdade, vamos fazer por aqui mesmo. Então isso aqui vai ser 51, né, dividido por 30. 5 mais 1 dá 6, e 6 é divisível por 3, logo 51 vai ser 30 vezes 3 vezes 15 dá 45. 3 vezes 17, provavelmente, né? 3 vezes 10, 30. 3 vezes 7, 21. Então é 7. O que isso significa? Significa, primeiro vamos arrumar isso daqui. Desse jeito que não dá pra ver nada e nem parece que a gente já resolveu tanta coisa antes, né? Tá, então eu vou dividir
tanto 51 quanto 30 por 3. Então 51 dividido por 3 é 17. Isso aqui vai ser 17 sobre 10. Né? 30 por 3 dá 10. Ficamos só com isso daqui. Ó. Boa simplificação. E de novo, a melhor coisa que tem aqui é fazer essa divisão. Né? Muito simples de fazer. O que significa que a nossa resposta, no final das contas, é que essa mistura desses arrozes aí do tipo A e tipo B, o valor que vai custar essa mistura por quilograma vai ser R$1,70. É basicamente isso. Então, se a gente vier olhar aqui, é R$1,70. Então é bom acertar alguma de vez em quando, tá? Então, se a gente acertou a primeira, é uma boa indicação que a gente vai acertar as outras duas também, se tomar bastante cuidado. Para B, bom, a gente tem os dados novos aí, né? Então, a média, eu vou botar aqui, média ponderada, vai ser o quê? Aqui embaixo temos os pesos, temos os novos pesos nesse caso, que é 9 kg de arroz tipo A com 3 kg de arroz tipo B. Então, 9 mais 3. Tem que tomar cuidado com isso, porque aqui o 9 multiplica 1,5 mais 3 que multiplica 1,9. E é isso. Não tem muita diferença das outras questões que a gente já veio fazendo. Eu poderia fazer isso daqui com a calculadora, né? Fugindo já de ter que fazer as coisas meio que na mão assim. Porque tu vê que com a calculadora copiou esses valores, joga lá, terminou a conversa, né? Não precisa se preocupar com nada, né? Resolve tudo pra ti. Mas isso não tem graça, tu tem que procurar simplificar as coisas ou facilitar a tua vida o máximo possível com essas multiplicações aqui. Nesse caso, até não é tão difícil fazer isso aqui na mão, tá? 9 vezes 1,5 talvez fique muito melhor do que fazer 15 dividido por 10 vezes 9. Então vamos lá, é só duas multiplicações e uma soma. Então a gente vai mostrar que a gente sabe fazer isso daqui. Tá? Então 9 vezes 1,5. 9 vezes 5 dá 45. Vai o 4 para cá. 9 vezes 1 dá 9, com 4 dá 13. E aí a vírgula vai para onde? Bom, nesse caso a quantidade de vírgulas, de vírgulas não, a quantidade de casas decimais depois da vírgula que a tua resposta vai ter aqui, que o produto, né, esse produto que vai ter, depende do número de casas decimais que esses dois números aqui possuem, né, depois da vírgula. No caso do primeiro número aqui, ele possui uma casa decimal. O 9 que não possui nenhuma casa decimal depois da vírgula. No caso aqui tem o 5, né, para o primeiro, ele contribui com uma. E a vírgula está aqui, ó, na frente do 9, mas não tem nada ali na frente, à direita da vírgula. Então, ela não contribui com nada. Logo, quando tu somar isso daqui, tu vai ter só 1. Ou seja, só uma casa decimal depois da vírgula na tua resposta. Então, para multiplicação, essa é a regra básica, para te nunca te perder com essa questão de onde é que vai ficar a vírgula na resposta e tudo mais. Tá? Então, a gente ficou com 13,5 aqui para a primeira. Então, vamos colocar 13,5, é sempre bom anotar, mais 3 vezes 1,9. Não, mas não é para cá, né? Então, vamos vir para cá. 1,9. O que a gente vai ter? 3 vezes 9 é 27. 3 vezes 1 é 3. Com 2 dá 5. E aí, vírgula, bom,
só esse número aqui contribui e com uma casa decimal, né? Depois da vírgula, ou seja, a tua resposta vai ter uma casa decimal. Então, 5,7. Vou colocar aqui. Isso aqui dividido por 9 mais 3, que dá 12. Tem uma cara boa, né? Se facilita, não vai dar muito trabalho. Pelo menos é o que eu espero, tá? Então vamos somar essas coisas. E a gente vai ficar com o que daí? Lembrando, isso aqui é questão para criança ranhenta do ensino fundamental fazer, né? Não vá achar que as coisas estão fáceis e falar, nossa, mas é tudo muito fácil. Não, não é tudo muito fácil, não. Essas daqui especificamente são, mas não todas as questões tu vai encontrar na vida, e principalmente questões de vestibulares, tá? Tu vai se surpreender com a dificuldade de algumas questões de ensino fundamental. 13,5, papá, 5,5. Não, meu benzinho, ô meu amor. E agora é o mouse que eu tô chamando de meu amor, não é mais o teclado, tá? Que agora a culpa é do mouse de acontecer esse tipo de coisa. Alguém tem que ter a culpa, tá? Alguém precisa assumir a culpa das coisas. Aqui, como é uma soma, aí aqui sim a vírgula importa, tá? Tem que ficar bem alinhadinho ali as casas que ficam à direita e as casas que ficam à esquerda da vírgula, tá? As vírgulas têm que ficar alinhadas. 5 mais 7 dá 12. Aí a gente bota 1 aqui. 3 mais 1, 4, com 5, 9. Vírgula vem pra cá. E 1 aqui segue. Então, 19,2. Não é um número muito agradável, tá? 19,2 para dividir por 12. Vou ser bem sincero contigo. Mas veja que se a gente multiplicar isso aqui por 10, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo dessa fração, a gente vai ficar com uma coisa bem mais agradável para resolver, né? Vamos copiar isso aqui, vou jogar para cá. E aqui, se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 10, em cima eu vou ficar com 192, porque a vírgula vai se deslocar uma casa para a direita. Embaixo eu vou ficar com 12 vezes 10. Porque tu já sabe que eu não vou fazer essa multiplicação antes de dividir o 192 por 12. A gente não quer passar trabalho à toa aí, né? Então, até eu poderia dividir isso por 2 para tentar diminuir o número aqui ó, que a gente vai ter que usar para fazer a divisão, né? Então 192 ia cair um pouco, o 12 também, o 12 ia para 6, mas vamos arriscar, vamos ver se assim vai. Então 12 vezes 1 dá 12, quem diria, né? A grande notícia pra gente. E 9 menos 2 dá... Ah, de novo, cara, cliquei com o botão. 9 menos 2 aqui dá 7. 1 menos 1 dá 0, então sobra 7. Ficou 72. 72, cara, esse número é familiar, né? Veja, 12 vezes 5 ou 5 vezes 12 dá 60. Então, 12 vezes 6 tem que dar 72, né? Então, temos aí 16. Olha só, um número inteiro, bonito, como resposta para essa coisa. Mas não te esquece que isso aí não está pronto, né? Está longe de estar pronto. Veja, aqui a gente conseguiu 16, né? Para 192 dividido por 12, mas ainda tem esse 10 aí. Então, tu vai ter que dividir essa resposta por 10. Se tu ainda está olhando para a fração e pensando assim, veja, mas tu dividiu 192 por 12, como é que tu está dividindo isso por 10? Né? Por que o 10 fica como denominador e a resposta dessa coisa vai ficar na parte de cima, como se fosse o numerador da fração? Ué, mas tu não dividiu e tal? Olha, o que tu pode fazer nesse caso, se tu chegou até aqui e ainda tem essa dúvida, tu ainda tá com ela na cabeça, tá? Porque isso aqui é tão importante, mas isso é tão relevante e vai ser cobrado num monte de lugar que
sabe, eu me sinto obrigado a falar, tá? Sempre tem que chamar atenção para isso. Então, mesmo que eu já tenha falado 200 vezes a esse respeito, e literalmente, provavelmente foram 200 vezes mesmo, quando tu tem aqui, no nosso caso, né, 192 dividido por 12 vezes 10, o que tu pode pensar é o seguinte: bom, eu posso separar isso. Tu é livre para fazer isso, tá? Isso é muito bonito. Uma das alternativas para te visualizar o que aconteceu é o seguinte: bom, eu vou separar isso em duas frações que são equivalentes, tá? Então, o que tiver aqui do lado esquerdo da igualdade vai dar a mesma resposta do que o que eu vou escrever aqui do lado direito. Então aqui a gente vai ter 192 dividido por 12, que multiplica 1/10, tá? Vezes 1/10. Então, se tu fizer dessa forma, nesta ordem que eu escrevi aqui, tu vai obter a mesma resposta do que se tu fizesse o 192 dividido por 12 vezes 10 ou 120. Se tu quiser fazer desse jeito, né? Faz 12 vezes 10 e depois divide o 192. Qualquer uma dessas formas aqui vai dar a mesma resposta. O que acontece agora? Bom, já que está desse jeito aqui, né? Isso daqui a gente já viu que é 16, né? 192 por 12 vai dar 16. E esse 16 tu multiplica por 1/10, né? Então, vou deixar desse jeito. E aqui, quando tu tem um número multiplicando uma fração, tu vai multiplicar esse número pelo numerador dessa fração. Se mesmo assim tu ainda tem dificuldade, fala, poxa, mas, né, pelo numerador, mas não parece ser tão bom assim, eu olho para isso e não consigo ver. Tu pode olhar para esse 16 também, vou botar aqui. Tudo isso é igual, veja bem isso daí. Esse 16 tu pode escrever ele, se ficar caindo e voltando na internet, e aqui o problema é o roteador, tá? O problema é que eu tô no limite do sinal do roteador. Então, esse tipo de coisa aqui acontece, infelizmente. Então aqui 16 sobre 1, tá? Tu pode reescrever o 16 como sendo 16 sobre 1, ou melhor, essa fração aqui é equivalente a esse valor. Tá? Porque se tu dividir 16 por 1, tu vai voltar a obter o teu 16 como resposta. Isso daqui multiplica 1/10. Então, agora sim é fácil de ver, né? Porque que a tua resposta dessa fração aqui, de 192 dividido por 12, vai ficar no numerador, tá? E é equivalente a escrever 16 sobre 10. Isso daqui é extremamente importante. Isso aqui não é nem, assim, não tem como tu cogitar seguir em frente estudando matemática se tu não sabe resolver problemas envolvendo frações. Tu precisa disso daqui. Por isso que eu paro e quando eu acho que as pessoas já esqueceram desse assunto, eu volto e falo de novo. Tu precisa trabalhar com a fração da forma que eu estou resolvendo aqui, mas assim tem que ser natural. Ah, mas eu não tenho interesse nenhum em matemática, eu não tenho interesse nenhum em fazer uma graduação na área de exatas, né? Não interessa. Pouco me importa se tu tem interesse ou não, se tu vai fazer ou não. Tu precisa saber isso daqui. Porque tu vai ser obrigado a participar de um vestibular. Se tu quiser ir para uma universidade, tu vai trabalhar com frações. Se tu for para um emprego mais comum, se eu for direto para o mercado de trabalho, né, não for passar na universidade, não tiver condições. Esse conhecimento básico aqui de fazer divisões dessa forma, de rearranjar números e tal para facilitar as tuas contas, isso aqui vai te ajudar em muitas áreas. Mas se tu ainda está no ensino médio, bom, não preciso nem te dizer que tu precisa disso daqui para física, para matemática, para geografia. Então, assim, mas não tem um mais. Mas geografia aonde? Escala de mapa. Isso aqui vai aparecer, tu vai trabalhar com frações. Tu vai trabalhar com proporção e tudo mais. Então, cara, é um dos assuntos assim que se eu fosse professor, não importa se eu estivesse dando aula de matemática ou de física, no final do ano eu
cara, os meus alunos só iam passar se soubesse isso daqui. Esse é um conteúdo tão básico, é um dos conteúdos tão básicos que eu julgo indispensáveis. A pessoa podia não entender, sair com quase nada do resto do conteúdo do ano inteiro, mas se ela saísse sabendo resolver frações naturalmente, falando, não, mas isso é tranquilo, olhando desse jeito aqui, e resolvendo, pra mim eu já estaria muito feliz, sabe? Porque eu e muitos colegas que eu tive na graduação de física não sabiam fazer isso daqui. Não tinham naturalidade nenhuma em resolver esse tipo de conta e estavam numa graduação de física. Então, assim, é um conteúdo extremamente importante e eu, enquanto viver, falarei dele, tá? Quando a gente chegar em outros conteúdos, que nem quando eu estiver resolvendo livro de física, também eu vou falar, ou da parte da matemática, das coisas que eu julgo que são extremamente importantes, eu também vou frisar, mas por enquanto são as frações. Se tu chegou até aqui e não tem naturalidade em resolver, não sente, não sabe, não olha para essas questões e fala, já sei fazer, sei, tá, grande coisa. Se tu ainda não pensa assim, tu precisa revisar esse conteúdo. Então, vamos seguir em frente, né? Porque depois ninguém pode falar que eu não avisei, né, cara? Eu tentei. Eu tentei. Tá, então a resposta nesse caso, a gente vai ter o quê? Que o preço, o custo aí por quilograma dessa mistura com essas proporções, né? Que um foi colocado, acho que 4 quilogramas. Não, um foi colocado 9 quilogramas do arroz que custava 1,50 e o outro foi 3 quilogramas do arroz que custava 1,90 e tudo mais. Então o preço final disso, aqui 16 dividido por 10 é 1,6. Então é R$ 1,60 por quilograma dessa mistura aí desses dois arrozes. Letra C. O que a gente vai ter? Na verdade tem que ver a B. Tá. 1,70, 1,60, muito bom. E a C, a gente tem 6 do A e 18 do B. Que lindo, né? Então, de novo, a gente monta a nossa média ponderada aí. E aí vai ter a parte de cima que eu não vou fazer primeiro, né? Primeiro a parte de baixo, com os pesos. Então, 6 e 18. 6 mais 18. E aqui na parte de cima, aí a gente monta, né? Vai ser 6 vezes 1,5 mais 18. Essa conta aqui não parece ser tão boa de fazer. 18 mais não, cara, vezes 1,9. Essa daqui eu tenho que ponderar para ver o que é melhor. Sempre as multiplicações bem ruins de fazer, cara. Tá, 6 vezes 1,5 até que tá tranquilo. Esse 18 vezes 1,9 aqui que não me agrada. Mas talvez seja só pra mim, né? Vamos organizar isso daqui. Se eu copiar essa linha inteira fica melhor, né? E aí a gente já arruma. Tá, vamos pra lá e vamos fazendo. Opa. 1,5 vezes 6. Essa aqui não é difícil essa conta, né? Porque 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 0,5 dá 3. Então isso aqui vai dar 9. Por que eu tô perdendo tempo com isso, né? De fato, essa daqui não é difícil, que dá 9. Mas já que estamos aqui, 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 1 é 6, com 3 dá 9. Esse número aqui contribui com uma casa decimal depois da vírgula, então tu tem que colocar, né? Então a vírgula vai ficar aqui. 9,0 que é 9, né? Então, isso daqui dá 9. E aí alguém vai gritar, 9,0 não é 9, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, eu sei que não é. Mas aqui será. Então, 6 mais 18 dá 24.
4, né? Então já vamos deixar. E agora tem 18 vezes 1,9. De novo, aqui nessa daqui eu vou fazer o seguinte: 18 vezes 1,9, eu posso considerar isso desta forma: 18 que multiplica, e 1,9 eu vou escrever como sendo 19 dividido por 10. Então dá 1,9, né? Só que aí fazer 18 vezes 19, se eu fizer 18 vezes 20 e subtrair 18, teria que dar a mesma resposta, né? Que 20 vezes 18, aí 19 vezes 18 é uma vez a menos, né? Só tá fazendo uma soma a menos. Então, vamos ver, 18 vezes 20, como é que a gente chega nisso? 2 vezes 18, nossa, eu achando que vai facilitar a minha vida. 2 vezes 10 dá 20, 2 vezes 8 dá 16, dá 36, com o 10 ali que ficou faltando multiplicar, 360. Tá, 360 seria 18 vezes 20. 18 vezes 19, por outro lado, é só subtrair 18 dessa brincadeira. Aqui tu tem 20 vezes o 18, aqui tu teria 19 vezes o 18, né? Então, 360, 350, 342. 342, só que não é tudo, né? Porque vai dar 342 disso daqui, 18 vezes 19 vai estar dividido por 10. Então, 342 sobre 10. Isso aqui vai ser igual a 34,2. Que lindo se eu acertasse, né? 34,2. Só tem que somar com 9. Tá. 34 com... Melhor fazer 39 mais 4. Deixa essa linha como referência, senão vai dar problema, né? Senão vai dar problema. 39 com 4 dá 43,2, né? 39, 40, sobra 3, 43,2 dá a soma disso aqui. 43,2, lindo, belo. Tenho a impressão que 432 dá para dividir por 24. Mas é só uma impressão mesmo. Vezes 10 dá 240. Vezes 20 dá 480. Então é menos. É 430. É uns 20. Ah, não sei. Tá, vamos. É uns 18, quem sabe. Ou menos até. Menos, é menos que isso. Senão não daria. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou reescrever esses valores aí como tu já imagina que eu vou fazer, né? Tu já espera que eu multiplique tanto o 342 por 10 e o 24 também, né? Pra gente deixar números mais amigáveis para resolver. Aqui 432, eu acho que eu falei 300 e pouco, não. Aqui esse 432, se eu dividir por 2, tá? Tanto ele quanto o 24, eu vou tentar facilitar um pouco mais a minha vida. Então, dividindo ambos por 2, 400 por 2 dá 200, 215, 216, né? 432, 215 dá 430, 216, 216 aqui, e 24 dá 12, dividido por 2. Ainda dá para facilitar, né? Por 4 eu sei que o 216 é divisível, porque os dois últimos dígitos desse número formam um número que é divisível por 4. Então todo o número também é. 4 vezes 50 dá 200. 4 vezes 54, né?
estão acompanhando, espero que você esteja acompanhando, né? Então se eu dividir tanto o 12 quanto o 216 por 4, 4 vezes 50, 200, 54, 216. Então, aqui o 12 dividido por 4 dá 3. 54 também é divisível por 3, porque 5 mais 4 dá 9, então se a soma dos dígitos é um número divisível por 3, então ele todo é. Mas 4, 18, né? 3 vezes 10, 30, 3 vezes 8, 24, 54, 18, perfeitamente. Então, aqui vai dar 18, e 3 dividido por 3 vai dar 1. Então vai ficar só 1,8 sobre 10 aí. Então, fazendo as simplificações, chegamos nisso, né? É melhor do que eu achei que dava para chegar, então. Isso aqui é 1,8, R$1,80 na verdade, né? Caramba, que simplificação, né? Até parece que foi feito para te conseguir fazer essas simplificações. Né? Parece que foi pensado para isso. É tão diferente do livro de física, cara. Às vezes tu pega umas questões assim, livro de graduação, cara, é um número quebrado atrás do outro e foi feito para ser daquele jeito, assim, para as contas serem, para te ter que fazer os arredondamentos, para te ter que trabalhar com número feio, número grande, número ruim de olhar para ele, sabe? Aí, mas é que é para te treinar também, né? Tu precisa disso, mas é uma diferença gigantesca do livro de matemática ou de física do ensino médio para um livro de graduação. Se bem que tem alguns do ensino médio que também tem partes que fazem isso, complicar a tua vida gigantescamente só para te se acostumar com aquilo, trabalhar daquele jeito. Tá, então chegamos aonde todo mundo queria chegar, onde todo mundo gostaria, né? Que são os testes, que a melhor parte do livro são os testes mesmo. Então vamos lá. A gente olhou que era 1,80, né, a resposta. Aham, 1,80. A memória, você sabe, nunca foi das melhores para mim. A média aritmética dos números 9, 16, 22. Eu aqui, assim, olha essas sominhas bobas aí. Quando é desse jeito, assim, não me agrada muito fazer, sabe? Dá vontade de só jogar na calculadora e paciência. Quantos números são? 1, 2, 3, 4, 5. Então o divisor, como é média aritmética, tu divide pelo número de elementos aqui. Então 1, 2, 9, 16, agora não adianta, né? Só somar as coisas. 9 mais 16 mais 22 mais 27 e 30. Mais 27 mais 30. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 valores. Olha, essas continhas aqui de cabeça, sabe, não são tão agradáveis de fazer. Vou ser bem sincero com vocês. Então, a gente vai pegar, vai abrir calculadora aqui, né? E ela faz pra gente, já que essas daqui é muito número, só para te entender o conceito, né? Então, nossa, 104, mas não pode. Nossa, coisa feia, 16, 22, 27, 30. 104, tá bom, tem que fazer essa divisão, né? Copia aqui, tem o valorzito, vamos ajeitar isso. Tá. M.A ponto vai ser 100. Eu não sei porque que eu copiei se eu vou escrever, né? Acabei escrevendo sobre 5. E não tem o que fazer, isso aqui é conta mesmo, tá? Então, é uma divisão. A gente até se propõe a fazer, tá? Para não ficar tudo muito feio. E essas divisões também que são interessantes. Às vezes a gente cai algum caso mais chatinho de resolver aqui. 104 por 5. Então, para 10, 5 vezes 2 dá 10. Então, aqui já está resolvido o nosso problema. Isso aqui dá 0. Resto 0 aqui. Isso aqui parece sei lá o que. Menos um 0. Parece qualquer coisa. Então, baixo 4.
4 não tem o que fazer, põe uma vírgula, um zero. E 5 vezes 8 dá 40. Então 2,8 seria a média. M ponto A. Aí tá faltando outro ponto aqui no final. Não, meu bem, como é que eu vou copiar de lá pra cá, né? Não tem o que fazer. Mas tá aí, a cadeira travou aqui. Pra me ajudar, né? Tudo pra me ajudar. Então 2,8. Existe isso? Não, não. Ah, não existe. Que lindo. Culpa de quem? Culpa da calculadora, pô. Que... Calma lá. 104. 5 vezes... Ah, não. O que eu fiz errado aqui? Ah, tá, lembrei. Tá, eu vi. Então, justamente essa conta aqui, ainda bem. Olha só, veja bem o que aconteceu aqui. Vamos voltar e vamos fazer de novo, tá? Vamos fazer de novo. Essa daqui é um dos grandes problemas que eu tô tendo para me adaptar. E eu acabei até me esquecendo da regra de divisão. Ainda bem que a gente caiu nessa conta. E provavelmente isso aqui foi planejado. Certamente isso daqui foi planejado pelo autor dessa questão. O que acontece? Bom, vamos começar a divisão normalmente, como a gente sabe que tem que fazer. Então, aqui o 1 não dá, eu vou tentar o 10, né? Para dividir pelo 5. Então, 5 vezes 2 dá 10. Então, lindo. Pronto. Então, isso aqui vai dar 0. Dá 0 aqui. Até aqui tudo bem. Aí tu baixa o 4. Baixou um número, tu tem que dividir. Ah, mas eu não consigo dividir. Baixou um número, tu tem que dividir. Não, mas não tem conversa. Então o 4 tem que ser dividido. Então aqui nesse caso, como não tem o que fazer, o 4 é menor do que o 5. Então tu coloca um 0. 5 vezes 0 dá 0. Então 4 menos 0. Tá? Porque não tem outra coisa menor do que isso para te multiplicar pelo 5 aqui. Tu tem que fazer essa... Tu tem que dividir. Então aqui vai dar 0. 4 menos 0 dá 4. Pronto. Agora sim. 4 é menor do que 5? É. Só que nesse caso tu não baixou, tá ali o 4 já. Então põe uma vírgula aqui e um 0 aqui nesse 4. Tá aí. Agora sim, 20,8. Tá? Então tem essa porcaria dessa jossa aqui, que eu sempre me esqueço. A quantidade de questão que eu já errei por causa disso daqui, por causa dessa maldita regrinha, cara. Tu baixou, tem que dividir, não tem desculpa, cara. Se não tem mais nada aqui do lado, aqui não tem o que fazer, tem que ser dividido o número. Então, como tu não tem como fazer isso, porque tu teria que multiplicar o 5 por um valor, mas o coisa que tem que vai aparecer aqui embaixo, que nem vai ficar o 10 aqui menos o 10, né, porque eu multipliquei o 5 pelo 2, deu 10. Eu não posso multiplicar por um número que vai ser uma coisa maior do que 10, que vai gerar algo maior do que 10 nesse caso aqui. Então, o maior valor que eu poderia utilizar é o 2, e é o que tu tem que utilizar, o maior valor possível. Nesse caso do 4, se tu usar 1, já não tem o que fazer, tá? Ficaria 4 menos 5 aqui, que daria menos 1, tá? Isso não acontece. Então, nesse algoritmo, baixou aqui, precisa dividir. Se não tem o que fazer, multiplica o 5 por 0 aqui e segue a tua vida normalmente. Pelo menos foi assim. Então, essa é o tipo de conta que... E também tem outra, né, pô? É 104 dividido por 5. Cara, no mínimo 20, né? 5 vezes 20 dá 100. É o mínimo que teria que ter de resposta. Mas aí eu achei 2,8 e achei que tava muito bem. Então, outro problema, tu não saber avaliar a tua resposta. Tá? Que é coisa que eu já tinha falado. Pô, cara, tem que pegar o costume de avaliar a tua resposta se faz sentido. E nesse caso não fazia sentido nenhum. 2,8, pô. Da onde? Tá? Então 20,8, vamos voltar pra cá, ver se tá certo. Tá certo, que bonito. Então tá. A média aritmética dos números... número com vírgula, grande coisa. Tem que somar número com vírgula. E daí, eu não tô muito afim de fazer. Pra ser muito sincero, pra ser bem sincero.
A gente já sabe fazer isso. Ah, mas são os testes, tu tem que fazer. Mas a soma em si não é lá grande coisa. Esse é o problema. Somar número não é complicado, cara. 2,1, 3,8, então são 4 números. Então vai ser dividido por 4 aqui. 2,1 mais 3,8 mais 5,2 e 2,3. 5,2 mais 2,3. 5,2, 2,3. Tá bom, vamos montar isso aqui pra ver. Ainda é dividido por 4 ainda por cima. Se eu vim aqui só nesse pedacinho e pegar vocês, vir pra cá e chamar a calculadora e pedir pra ela fazer essa soma pra mim, sabe o que ela faz? 13,4. Tá. Então o final a gente faz para não trapacear demais. Então, né? Tem que parar de falar então. MA ponto 13,4 dividido por 4. Tu já sabe para onde é que a gente vai, né? Número com vírgula, fazer divisão, não é a coisa mais legal do mundo. Então, o artifício de sempre, de reescrever isso daqui. Então, vamos copiar você. Não, mas não precisa ter tanto espaço assim, né? Tá, então vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 10. Então aqui vai ficar 4 vezes o 10. Aí 134 eu vou dividir por 2, tá? Porque eu acho que é o melhor que dá pra fazer. Tanto ele quanto o 4 eu vou dividir por 2. Então 100 é 50, 30 e 15 dá 65, 67 por 2. 67. E 4 por 2 dá 2. E agora de novo, posso dividir por 2 tranquilamente. 67. 60 é 30, 7 é 3,5. Então, isso aqui vai ser 33,5. E aqui o 2 vai dar 1, né? 2 dividido por 2 dá 1. Ficamos com isso de resposta. Então, a nossa resposta mesmo vai ser, ou melhor, a média, né? Nesse caso aqui, a gente não está tratando de dinheiro nem nada, então é a média pura. E 33,5 por 10 é 3,35. Questão 3. 3,35. Vamos ver se temos. Temos letra C. Olha só. 3. A média aritmética dos números 4, a fração e 3,5. Tá. Não é difícil. Nenhuma é tão difícil assim, né? São questões para crianças ranhentas do ensino fundamental. Como é que elas seriam questões difíceis? Eu me pergunto, e vocês também deveriam. Tá? Então, sobre 3, são 3 números, né? 4 e 9 quartos. Bah, eu achei que 9 ia ser de boas fazer, mas não é. 4 mais 9 quartos, cara. Bah, se dividir pela metade já não me ajudaria muito, né? 9 é 4,5. 2,25 eu acho. Então 2,25, 9 quartos, tá? Se eu multiplicar isso por 4, não vai dar 9, né? Não, dá sim, né? Então tá certo. Opa, eu sei que eu botei o sinal de igual é mais. Então eu já fiz essa divisão meio direto, né? 4 por... Se tu dividisse esse 9, eu tive que parar de explicar coisas básicas, né? Não tem porquê.
mais 9 e 4, e o 4 se eu simplificar por 2, né, tanto em cima quanto embaixo, já vai dar 4,5 dividido por 2. Melhorou bastante, né? De novo, 4 por 2 é 2 e 0,5 dividido por 2 é 0,25. Aham, e é isso. E agora 3,5. Tá, então a gente facilitou um pouco a nossa vida, mas nem tanto assim, né? Tem que fazer essas somas que não parecem ser agradáveis. E talvez até nem sejam as mais difíceis do mundo, mas né, calculador e nem são mesmo, né? Não vou perder tempo com isso. 9,75. Muito bom. Mas não esse A, né, meu bem? Este A grandão aí. Então temos na parte de cima 9,75 dividido por 3. Essa também não é difícil, tá? Essa divisão da cabeça não é difícil, porque 9 por 3 é 3 e 0,75 ou 70. 75 seria 25, tá? Dividido por 3. Então, isso aí vai ser 3,25. M.A. Ponto. 3,25. E de novo, tu não tem obrigação nenhuma. Se tu consegue fazer essas contas de cabeça, parabéns, é ótimo. Eu tô começando a pegar alguma prática em resolver alguma coisinha muito rudimentar, assim que nem essas daqui, de cabeça, mas eu nunca fui bom nisso, né? Eu só tô melhorando um pouco por conta dos vídeos aqui no canal. Então, mas tu não consegue, não tem obrigação nenhuma, tu faz essa conta aqui no caderno, né? É lógico que num vestibular tu não vai arriscar ficar fazendo continha de cabeça ali, sendo que tu tem auxílio ali do papel ali, escrever um pouco ali para facilitar a tua vida, né? Para evitar os erros, né? Se bem, vamos ver aqui se temos 13 quartos, ó, provavelmente eu já errei. Uma fração. 13 quartos, me fodeu-se os todos. Vamos ver o que dá 13 quartos. Ó, essa daí essa daí eu já teria errado lindamente. Vamos ver. 4 vezes 3, ó, já começamos bem. Que é 3,25. 4 vezes 3 dá 12. 13 menos 12 sobra 1. Então sobrou esse 1, né? Que eu baixei esse número, sobrou. Ele está aqui. Então ele é menor do que 4, não tem o que fazer, então bota uma vírgula aqui e um 0 aqui. Então agora 4 vezes 2, ó, um bom indicativo, dá 8. Menos, sobra 2. Aí bota um 0 aqui de novo, tranquilamente. 4 vezes 5 dá 20. Então 3,25. Chegamos na resposta. Aí tu me diz assim, mas tu fez a conta e chegou no número. Então chegou em 3,25, mas não tem essa alternativa ali. Pois é, mas a questão é a seguinte, olha. Eu peguei o enunciado da questão, mas não fiquei olhando para as alternativas, tá? Eu foquei só nisso daqui, eu não queria nem saber do resto, até porque tá marcada a resposta, embora a gente tenha que fazer um monte de conta, eu não quero saber a resposta. Aí eu não vi que estava no formato de fração as coisas. Se eu tivesse visto que estava tudo em fração, a gente forçaria isso daqui para chegar em fração. Por exemplo, eu ia fazer a soma desses números aqui, que deu 3,5, eu já ia escrever ele como 35 sobre 10. Já ia forçar já para a gente ir trabalhando só com fração, já que as respostas todas estavam na forma de fração. Mas não foi o caso, eu não vi, eu simplesmente ignorei, que nem eu vou ignorar para as próximas, né? Mas enfim, a gente chegou na resposta, viu que 13 quartos aqui é. Se eu estivesse resolvendo questão do vestibular, eu olharia as alternativas antes, né? De começar a resolver a questão. Nesse caso foi triste, ó. O próximo
tudo tá em fração, então nem vou tentar, eu já olhei por cima, né, aqui, então nem vou tentar dar uma resposta que não seja na forma de fração, né, para essa. A média aritmética dos números, vamos lá. Vamos lá para 4, que no próximo vídeo já começamos um livro novo, né, coisa boa. Poder dizer que a metade desses livros a gente já terminou e o conteúdo, e o conteúdo vai ficando cada vez mais interessante, pô. Isso aí é o que importa. Então, um meio, ó, que nem essa daqui eu já escrevi 0,5, não sei. Também é que depende, né, das somas. Isso aqui é muito simples para tá fazendo esse tipo de coisa, tá? Ai, ai, muito bem. Então, temos que somar essas frações e dividir por 2, porque são só duas, né? É 1 meio e 4 quintos. Então, 1 meio mais 4 5/8. Isso daqui a gente vai brincar um pouco, né? Reescrever esses numeradores aí. Então, copiar isso. Vamos jogar aqui pro meio da tela. Tá. Numerador, na verdade, não, né? Os denominadores, meu bem. Se é conveniente eu separar isso ali e dividir as frações separadamente pelo 2. Olha, se eu fizer isso, o problema é que aqui daí o espaço não vai estar muito bom, mas beleza. Bom, a gente já viu isso daqui, né? Então, como é uma soma no numerador, eu vou fazer essa divisão individualmente. Então, 1 meio dividido por 2 é a mesma coisa que 1 quarto. Opa. 1 quarto mais 4 quintos dividido por 2 é a mesma coisa que 2 quintos, né? E de novo, isso daqui eu espero do fundo do meu coraçãozinho, mas assim, do fundo mesmo, que tu já saiba fazer. Que tu olhe pra isso e fala, ah, beleza, entendi o que ele fez, ele só, como aqui era uma soma, daí tu tem que dividir tanto tudo que tiver em cima aqui pelo denominador. Então, 1 meio tu dividiu por 2, o 4 quintos por 2, e aí tu entendeu por que ficou dessa forma aqui também, né? Então é isso que eu espero, assim, do fundo do meu coraçãozinho, que tu entenda o porquê que a gente chegou nisso daqui. E agora, essa soma, ela é tranquila de fazer, né? A gente só tem que rearranjar esses carinhas aí, né? A gente precisa de frações que sejam equivalentes a essas daqui, mas que possuam o mesmo denominador. Então, para a primeira, se eu multiplicar ela por 5, eu vou obter 20 como denominador. Né? 4 vezes 5 dá 20. E 1 vezes 5, 5. E para a segunda, se eu multiplicar por 4, então 5 vezes 4 dá 20. E 2 vezes 4 dá... 5 vezes 4 dá 20, eu disse. E 2 vezes 4 dá 8. Pronto, então essas frações são equivalentes a essas duas aqui. Então a soma dessas duas frações vai dar a mesma resposta do que a soma dessas duas frações aqui. Isso que é importante, tá? Só que agora a gente consegue fazer a soma delas de maneira mais simples. Então o denominador vai ser o mesmo, então vai ser 20 sobre... Quer dizer, sobre não, né? Aqui 5 mais 8 dá 13, né? Então vai ser 13 sobre 20. Essa seria a média aritmética aí. Então se eu copiar isso, eu posso dizer... Não, meu amor. Ô, meu benzinho, por que tu não vai pra linha de baixo? Mas é uma estupidez, é uma incompetência impressionante. Tá? Então a gente sabe que a nossa resposta é esta fração bela aqui. 13 sobre 20. Deixa eu me arrumar um pouco aqui. Tem que ficar... Ó, a cadela roncando, cara. Vamos ver se temos. Letra B, inclusive, olha só. 13 20avos.
Qual a próxima? 5. PUC São Paulo. Comum de eu errar questões da PUC, não sei porquê. Não é que eu queira, mas é meio comum. Tá? A média aritmética de um conjunto de 12 números é 9. Tá, 12 números. Então, o que a gente sabe? Que se eu somar esses 12 números aí, a média aritmética, na verdade não é que se eu somar, a média aritmética é 9. Então, a média a gente calcula desse jeito, soma todos os termos e divide pelo número deles, né? Então, se são 12, tá desse jeito. Eu inverti a ordem ali pra gente deixar a variável lá do lado esquerdo, se é que vai ter. Vamos ver o que vai ter ainda aqui. 12 números. Se os números 10, 15 e 20 forem retirados do conjunto, a média aritmética dos restantes é... Conjunto de 12 tem 12 números. Eu sabia que a questão não ia ser tão simples, né? Média do conjunto de 12 números é 9. Se os números 10, 15 e 20 forem retirados do conjunto, a média aritmética dos restantes é... Tá. A gente sabe alguma coisa, tá? A gente sabe coisas importantes aqui. Bom, média aritmética implica em quê? Vamos lá. Vamos botar aqui, média, ponto, A, ponto, igual. Implica em tu somar termos. Então, se eu tiver, sei lá, N1, eu vou fazer mais N2, mais N3, tá? Eu tenho três termos aí. Então eu vou dividir isso por 3, né? Porque é o número de termos que eu tenho. Nessa coisa, nessa beleza toda. Então, é isso que a gente faria. Isso é só um exemplo simples para mostrar como é que a gente vai montar o resto, ou pelo menos como é que eu acho que eu vou montar. Então, a gente tem o seguinte aqui. Eu tenho 12 valores aqui dentro que estão se somando. O que eu sei? Que um pedaço deles é 10, 15 e 20. Então, 10 mais 15 dá 25, com 20 dá 45. Então, os valores desconhecidos, 3 eu tenho, tá? Então, os valores desconhecidos seriam x mais esses 45, que é a soma dos 3 valores que eu conheço. Isso daí, quando eu calcular a média aritmética disso, vai dar 9. Então, x seriam os outros números que eu não sei. Então, você somando ali, eu não faço ideia, mas desses 45 eu sei, porque eu conheço esses 3 números aqui que eu sei que estão dentro ali e fazem parte dessa média aritmética aí que deu 9. Muito bem, então é isso que a gente conhece. Ó, não quero que dê dando espaço a mais. Então, dessa parte aí é isso que a gente conhece. X mais esses 45, aí dividido por 12 dá 9. O que ele está dizendo agora? Ele quer saber quanto é que vai dar de resultado se tu subtrair, então, na verdade, se tu retirar o 10, o 15 e o 20, né? Forem retirados do conjunto. A média aritmética dos restantes é. Então, se eu retirar do conjunto, eu ficaria com x na parte de cima, dividido por... Bom, eu estou tirando 3 elementos aí. Então, agora vai ser dividido por 9. E isso vai ser igual a um valor que eu não sei. Um valor desconhecido aí, que é... a gente pode chamar de média, sei lá. MA. Isso é a nossa média. Muito bem. Que média vai ser essa, então? Bom, aqui está simples, né? Aqui só tem uma variável, nesse caso. E a gente encontra o valor de x aqui, substitui nessa e está pronto, tá? Porque tu não sabe qual é que é o valor da soma dos outros 9 termos, que é isso que a gente vai descobrir nesse caso aqui. Depois é só substituir na outra. Espera aí. Volta para cá. Vamos arrumar aqui. Esse aqui ficou feio, né?
ficou o contrário. Enfim, depois a gente arruma. É bobagem, bobagem mesmo. Então pra cá a gente sabe isso, né? X mais 45 dividido por 12 é igual a 9. Então, aqui se eu multiplicar ambos os lados por 12, eu vou ficar com x mais 45 igual a 9 vezes 12. É útil fazer essa multiplicação? Não, por enquanto não é mesmo. Então deixa indicada essa multiplicação. Ou talvez seja útil, é que ali é 45, né? Eu não vou poder dividir ambos os lados por 9 aí para simplificar alguma coisa, então vou ter que fazer a multiplicação. Tá, 9 vezes 10 dá 90. E 2 vezes 9 dá 18. Então, 90 com 18, 108. É isso. E agora, se eu subtrair 45 em ambos os lados, eu vou ficar com quanto aqui, meu bem? 108 vai dar 103 menos 5, daí tem o 40. 100 menos 40 dá 60. Então isso aqui, o x é 63. Lindo, né? Então descobrimos o valor aí da soma dos outros 9 termos, sabendo que 3 deles a soma daria 45. Olha só. Então agora que a gente tem a soma dos termos, então a gente calcula a média aritmética desses 9 termos aí tranquilamente, né? A gente sabe o valor da soma deles. Isso vai ser 63 sobre o número de termos, que é 9. Olha que coisa bela. 9, cadê o 9? E aí, 63 dividido por 9, todo mundo sabe que é 7, né? 7 vezes 9, 63. Faltam 7 para 70. Parece que é. Olha que coisa simples. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Então, 7 é a nossa resposta. E tá aí, ó. 7. Ó, essa daqui, como ela é interessante, ele resolveu. Isso aqui tem resposta para... Não, mas não tinha nenhuma difícil aqui, né? Eu procurando resposta pra... Essa daqui é, acho que das primeiras, assim, que merece realmente o professor mostrar como fazer. Então, 12 vezes 9, beleza, 108, lindo e belo. Tá, mas o que ele fez com essa informação? Tá, beleza. Tá, ele usou a mesma equação que a gente aqui, ó, ele sabe que 10 mais 15 mais 20 e... Que? Não. Como é que ele começou a resolver isso? 12 vezes 9 igual a 108. Legal, mas assim, volta pra cá. Como é que eu montei de início? X mais 45. Tá, 12 vezes 9, lindo. 108, bacana, mas 108 menos 45. Eu acho que ele resolveu praticamente do mesmo jeito, não tem o X aqui, né? Ele só fez separado, né? Ele fez a multiplicação, mostrou quanto é que era. Ó, eu complicando a vida. Ele só mostrou quanto é que era a multiplicação do 12 pelo 9. Aí aqui ele já usou isso, 108 menos os 3 valores. Isso igual a 63, que é o valor do nosso X, né? O valor desconhecido que a gente tinha ali. Ele só mostrou as multiplicações. Na verdade, isso aqui não ajuda em quase nada, cara. Se tu tiver problema em montar essa questão aqui, isso daqui, pra ser bem sincero, isso aqui e nada é a mesma coisa. Então, é nada. Mas eu entendi o que ele fez aí. Eu não, cara. Eu sinceramente, se eu precisasse de ajuda,
Isso aqui não ia me ajudar em nada. Mas enfim, isso sou eu, né? E eu tenho dificuldades grandes de entender as coisas. Então, sei lá, cara, sei lá. Isso é talvez o problema meu aí. Um grande problema. Problema grande. E não é a 7, é a 6 ainda por cima, ó. Tá vendo? Ó, o problema é pior do que eu pensava. É bem pior do que eu pensava. Então, 6. A média aritmética dos 100 números de um conjunto é 56. Retirando-se os números 48 e 64 daquele conjunto, a média aritmética dos números restantes será. Bom, mesma estrutura da anterior, né? Então, de novo, mais uma oportunidade de aprender. O que a gente sabe? Que esses 100 números aí, quando for calcular a média deles, vão ser um valor x, que tu não sabe, mais os outros dois números, né? Que ele diz pra gente que é o 48 e o 64. 48 mais 64, aí tu me aperta. 64 mais 40 dá 104. Mais 8, 112. Tá? Então, 112. Então, x é o valor dos outros 98 elementos que tu não sabe quanto é que é o valor da soma deles, mais esse 112 que é dos dois últimos. Isso aí dividido por 100, né, que é dividido pelo número de elementos, é igual a quanto mesmo que dá essa média, se a gente calcular? A média aritmética dos 100 números de um conjunto é 56, tá? Então, isso dá 56. Já de começo, como ele quer saber qual é que é a média aritmética dos outros números sem esses dois aqui que a gente já somou, né? Sem o 64 e o 48. 48 e 64, sem esses dois aí, então a gente calcula depois, mas primeiro a gente tem que saber quanto é que vai dar esse valor da soma dos outros 98 números. A gente precisa dessa informação. O que não parece ser a coisa mais difícil do mundo, não é mesmo? E se tu olhar bem aqui, ó, 56 é a metade de 112. Mas faz alguma diferença? Creio que não. Tu vai ter que multiplicar tu vai ter que subtrair 112 desse número, ter 50 de 5.600, né? Então não vai fazer diferença nenhuma. Se fosse uma divisão faria, mas não aqui. Tá, então vou multiplicar ambos os lados por 100, que é a coisa mais agradável que tem. Então 112 igual 56 vezes 100, é só colocar dois zeros na frente do número e está resolvido o nosso problema. Aqui, eu vou ter que subtrair, então x vai ser o que, né? Subtraindo 112 de ambos os lados. 5.600 menos 100 dá 5.500. Menos 12, 5.488. Acho que é isso, né? Então, tá aí o valor da soma dos outros 98 números. Agora, para calcular a média aritmética desses números aí, o que a gente vai ter? Bom, é só somá-los, que a gente já sabe o valor, 5.488, e dividir pelo número de elementos que tem. Então, nesse caso, são só os 98, né? Porque a gente está tirando os dois números lá. Então, o 48 e o 64, que todo mundo já sabe. Se eu copiar isso daqui, eu espero que dê um valor bonitinho na calculadora, porque eu não estou muito inclinado a fazer essa divisão. E deu 56. Olha que valor legal. Um valor realmente interessante, né? Vou colocá-lo aqui. E fica por isso mesmo. Então, agora sim a gente vai para 7. Mas sem antes a gente verificar, né? Vamos ter que verificar isso. Óbvio, né? Vou passar pela questão sem olhar a resposta. Tá aí, 56 como resposta. Como é que ele montou isso daqui? De novo, nada útil, tá?
Isso daqui pra mim, sendo muito sincero, não serve de nada, tá? Pra quem não tá entendendo, que tem dificuldade com isso daqui, foi tentar resolver a questão, tem o gabarito, tem a resposta, e isso daqui não, não serve para nada. Eu nem colocaria. Eu não sei, cara, se talvez obrigar a pessoa a colocar em algumas questões, mas eu não colocaria isso daqui, cara, e seguir como resposta. Eu aceitaria isso aqui como resposta numa prova? Não, acho que não. Sendo bem sincero, não. Como assim? Tu pode dizer, mas a tua não tá tão boa que nem essa, pô, mas aqui faz sentido o que aconteceu, pô. Média aritmética e tal, x, que seriam os 98 números, mais 112, que é a soma dos números dividido por 100, igual a 56. Aí a gente isola o valor de x e tudo mais. Claro que numa prova tu toma mais cuidado em como vai responder. Mas, de novo, isso daqui clareia as ideias de algumas pessoas que vão estar com dúvida em relação a como montar essa questão. Agora, isso é. Não, eu não sei, cara. Eu que resolvi a questão, acabei de resolver. Tô olhando para isso daqui e tentando entender. Para mim não é muito útil, não. Não é útil porque não mostra a soma de uma variável mais esse 48 mais 64, entende? Dividido por 100 e tudo mais. Eu não sei. Para mim isso aqui não serve. Eu não aceitaria isso aqui como resposta daquela questão ali, tá? Dessa questão. Para mim não, numa prova que eu fizesse, isso aqui tá longe de ser uma resposta, tá? 56, né? A gente já verificou. Uhum. Sempre tem que ver, né? A gente não pode continuar errando a questão. Então, escola naval. A média, eu já ia falar medida. A média aritmética de 50 números é 38. A terceira questão com o mesmo formato. Vamos lá. 50 números é 38. Então, a gente somaria coisas e vai dividir por 50, né? Que é o número de coisas, e isso vai dar 38 como resposta. Então, por enquanto é o que temos de informação. Tá montado aí. Então, 38. Se dois dos números 45 e 55 são suprimidos, a média aritmética passa a ser. Muito bem. Essa daqui até ela é mais fácil do que as outras, inclusive por conta da quantidade de números mesmo. Né? Acho que uma que a gente resolveu tinha três, não, ou dois. Essa aqui tinha três números, soma de três. Essa daqui já eram só dois. E essa daqui é mais fácil ainda por conta da soma deles. Ó, 45 mais 55 não dá 100. Então, aqui é mais simples ainda resolver x mais 100. Para fazer as subtrações e as coisas. Ela é mais de boas. Se bem que nem tanto, né? Porque aqui é 50, vou ter que multiplicar ambos os lados por 50. 38 vezes 50 não é uma coisa legal de fazer. Tá mais ou menos no mesmo nível aí, vamos dizer que não tá das piores, não. Esse 100 aqui ajuda bastante na hora de subtrair, mas 38 vezes 50, tá, não é difícil, mas não é também, né? Vamos multiplicar ambos os lados aí por 50. Então temos um x mais 100 igual 38 vezes 5, já fica mais aceitável, né? 30 vezes 5, 3 vezes 5 dá 15, 150. Tá, 30 vezes 5, 150. 5 vezes 8 dá 40. Então, 190. 190, mas tem esse 10 aqui, ó, que eu não estava multiplicando. Então, 1900. Espero que eu tenha feito as multiplicações certas. Espero muito que eu tenha feito. Então, 1900. Agora, se eu subtrair 100 em ambos os lados,
eu vou ficar com 1.800. Então esse é o valor da soma dos 48 números, né? Porque 2 a gente vai retirar. 2 a gente já sabe quanto é que dava, né? Que era 100. Os outros 48 a gente não sabia o valor, agora a gente sabe. 1.800 é a soma desses 48. E agora ele quer saber a média aritmética só desses valores, né? Tirando o 45 e o 55. Então a média aritmética, tá faltando ponto aqui, ai que fofura. Vai ser 1.800 dividido por 48, né? Porque estamos tirando dois números fora da contagem, então ficamos com isso. Opa. Aqui acontece o seguinte: 18 eu acho que é 3, não, 18 e 48 para simplificar, né? Se desse 3 vezes 10, 30, 3 vezes 8, 24, não. 2 também não vai dar. Essa questão aqui eu já tá falando bem dela demais, né? Que porcaria de questão, cara. Por 6 dá, né? Então 6 vezes 8 dá 48. Então aqui vai dar 8 e 18 por 6 dá 3. 300 por 8. 25? Não, né? Não vai ser tão simples assim. Não é tão simples assim. Vou dividir o 30 por 2, que vai dar 15. E o 8 por 2, que vai dar 4. Tô só tentando facilitar a vida aqui. 150 por 4. Putz. 15 por 4. Vamos tentar. Tá aí, eu falei cedo demais, né? Questãozinha fácil. Tá aí o que o cara ganha por estar falando, abrir a boca, falar bobagem. 3 vezes 4 dá 12. Então aqui se eu subtrair 15 menos 12, 3. Putz, 3 não dá. Põe uma vírgula, um 0, 30. 4 vezes 7 dá 28. 4 vezes 7, 28. Baixou-se-os. Trintão. Dá 2, né? Aqui bota um 0. Então 5. Então 3,75, mas não esquece que eu dividi 15 por 4. Ainda tem um 10 para multiplicar ali. Então a nossa média aritmética aí vai ser... Quanto mesmo? Quanto que era? 3,75 vezes 10, 37,5. Tá aí a nossa média. Vamos para 8. Opa, vamos para 8, eu escrevo 6. Primeiro vamos ver se está certo. 37,5. De novo, ou eu que sou muito ruim e não consigo ver, sei lá, a utilidade de... A utilidade não, mas o quão bem essa questão tá montada aqui. Que, sei lá, talvez o problema seja eu mesmo, eu esteja olhando para essa resposta e não... ou para esse auxílio, né? E não ter conseguindo ver realmente as coisas. É que eu não tô mesmo. 37,5. Vamos ver aqui. Vamos seguir a nossa vida. 8. A média aritmética. Isso que tá me assustando, cara. Tem muita questão de média aritmética e não apareceu nada ainda de média ponderada. A gente já tá na questão 8. Tem um conjunto de 11 números 45. Se o número 8 for retirado do conjunto, a média aritmética dos números restantes será
11 números é 45. Olha que coisa bela. Então a gente teria um valor x, que a gente não sabe a soma de 10 deles, mais um 8, né? A gente sabe da existência desse 8 aí que vai ser retirado na próxima média. Mas por enquanto ele se encontra aí. Então seria igual a 45, né? 11 números, 45, tá. Então, primeiramente a gente vai ter que isolar esse x aí, encontrar esse valor, para depois ir brincar, né? Com outras coisas mais importantes. Tá, tem que multiplicar por 11, então vai ficar x mais 8 igual. Olha, 45 vezes 10 dá 450. Vezes 11 dá 495, né? Só somar mais 45. Opa, 495. Não é mesmo? Então ficamos por aí. Tá, então agora é só subtrair 8 em ambos os lados e o nosso x vai ser 487. 487, né? 5 aí daí é 490, 487. Muito bem, agora a gente tem que calcular a média aritmética aí desses valores, só que agora não vão ser 11 valores, vão ser 10, né? O 8 vai sair fora dessa brincadeira. Então, 487 sobre 10, que a gente já sabe a soma desses 10 valores. E essa daqui realmente é uma divisão extremamente agradável de fazer. A primeira que eu... Essa questão aqui, sim, essa não deveria estar por aqui, porque ela é muito mais fácil do que as outras que a gente já encarou antes, né? 487 por 10 dá 48,7. E é isso por enquanto. 9. Vamos ver se temos aqui. Aí, ó, 48,7. De novo, isso daqui não auxilia ninguém em nada. Ah, ajuda a tu saber quanto é que é a soma. Não sei, não gostei disso daqui, dessa montagem aqui. Pois é. Mais uma de média aritmética tá me assustando, cara. Cadê as que daí o cara vai encarar mais umas 20 questões de média ponderada, aí vai ser lindo. A média aritmética dos elementos de um conjunto é 28. Então, tá bom. Se é 28, quem sou eu para dizer que não? Tá, 28. Mas a média a gente sabe, é a soma dos elementos dividido pelo número de elementos. Então, 28 para cá. Ai, a soma dos... Deu um conjunto... Olha só. Leitura é um negócio importante, vocês sabiam disso? Leitura é muito importante, ajuda a gente em muitos casos. Vamos de novo. A média aritmética dos elementos de um conjunto de 28 números é 27. Então, 28 números é 27. Que multiplicaçãozinha agradável de fazer depois, né? Tá bom. Se retirarmos desse conjunto três números de valores 25, 28 e 30, a média aritmética dos elementos do novo conjunto é uma repetição das questões anteriores. Então tá, então teremos x, que a gente sabe do conjunto atual, né, da média atual, é que temos quantos? 25 elementos, que a gente não sabe quanto é que é a soma deles, mas temos 3 elementos conhecidos, o 30, o 25 e o 28. 25 mais 28 dá 53, não é mesmo? 53 com 30 dá 83. 83. Ainda tem a multiplicação do 27 pelo 28 para fazer.
quem é que vai fazer essa multiplicação. Vocês me perguntam e eu respondo a vocês. Eu acho que é calculadora. Ela tá com muita vontade de trabalhar, uma vontade impressionante. Calculadora. 27 vezes 28. 756. 756. Calma lá. 756, x vai ser, agora subtraindo 83 em ambos os lados, menos 83, 673, olha só. Ah, eu não preciso copiar, né, cara? 673. Tá aí, então achamos o valor de x, ele vai querer saber a média do novo conjunto. Tá bom? Então a média aritmética do nosso novo conjunto vai ser o quê? Vai ser o valor aí da soma dos elementos, que a gente sabe que é 673, dividido pelo número de elementos. Que nesse caso, antes era 28, mas a gente tirou 3 elementos aí, então vai ser só 25. E aí é que a beleza da vida aparece, porque calculadora de novo. Essa conta aqui não é facinha de fazer não, hein? Não é agradável, mas tá longe de ser. Então, já que a gente já sabe disso e não quer fazer essa conta mesmo, a calculadora adora fazer, olha só. Tu joga pra cá, ela nem reclama, tu acredita? Então 26,92 a média. Vamos ver. Meio diz que tá aí mesmo, olha só. Então tá bom. Em uma classe com 30 rapazes e 10 moças, essa já é a 10. Caramba, tá. Vamos pra 10 então. Uma classe com 30 rapazes e 20 moças foi realizada uma prova. A média dos rapazes foi 7 e a das moças 8. A média da classe foi... Bom, a gente pega tudo, né? Então o total, os pesos, acho que a gente vai considerar os rapazes e as moças, né? Já que a média é o que importa. Então eles vão ser os pesos. Isso seria uma média ponderada. Média ponderada neste caso, bom, vocês já sabem, né? Ainda bem que a gente chegou nela, pelo menos, né? Então vão ser 20 rapazes mais 30 moças. É certíssimo, né? Não, contrário. 30 rapazes e 20 moças. Tá bom? Desculpa. Cometo erros. Então vai ser 30 vezes, ou a média dos rapazes, 7. Mais 20 vezes a média das moças, que foi 8. Normal, tá? É esperar isso mesmo. O desempenho é melhor em certos casos. Pelo menos na minha turma sempre foi, tá? As minhas colegas, na questão de apresentar trabalhos, da organização, compromisso com entregar as coisas, sempre foi muito mais elevado que o nosso. Os dos caras, pelo menos boa parte deles, né? Não da maioria também. Quer dizer, não é todos, né? Sempre tem quem estude. Eu não era um desses, mas dos meus colegas sempre teve os que estudaram. Então, mas se tu pegasse um retrato assim, as mulheres tinham um desempenho muito melhor. Sempre tiveram. Tá, então aqui, se a gente fizer essa soma, 30 mais 20 dá 50, até onde eu me lembro. 3 vezes 7 dá 21.
Então aqui 30 vezes 7 dá 210. Então 21 vezes 10, 210. 2 vezes 8, 2 vezes 8 dá 16. Com 10, 160. Tá? 210 mais 160 eu vou fazer na próxima. Eu vou deixar isso aí como referência. Essa linha. 200 com 100 dá 370, né? 370, 210. Sabe por que eu tô travando agora, né, cara? Não faz muito sentido. 370. Tá? Outra simplificação possível. Dividir ambos tanto o numerador quanto o denominador por 10. Ficamos com 37 sobre 5. Então a média ponderada aí, olha, vai ter que ser mais que 7, né? Então 5 vezes 7 dá 35. Vai ser 7, alguma coisinha. O que faz sentido, tá? É uma média que ela é maior do que 7, que foi o mínimo que foi tirado ali, e menor do que 8. Né? A gente não esperaria somar todas essas notas, tirar uma média e obter 9 como média da turma, né? Então 7, alguma coisinha é bem respeitável. Então só para não ficar jogando tudo na calculadora, tudo, a gente vai fazer essa divisão. 5 vezes 7 dá 35. Isso aqui vai sobrar 2. Esse 2 aqui a gente não baixou, ele é resto, tá? Ele estava aqui. Ele é menor do que 5, então coloca uma vírgula aqui, um 0. E põe um 4 aqui, que 5 vezes 4 é 20. Então nossa média 7,4. Espero que a garganta não termine hoje, né, cara? Eu preciso, porque eu quero terminar o livro. Então 7,4, cadê você? Tá aí o 7,4. Como é que ele resolveu isso? Aqui tá bem montado, ó. Média ponderada. Ele usa o ponto aqui também na frente do P, por isso que eu tô fazendo isso. 7,4, muito bom. 11. Comprei 5 doces a 1,80 cada um. 3 doces a 1,50 cada e 2 doces a 2,50 cada. O preço médio por doce foi de... Ok. Os pesos vão ser a quantidade de doces, né? Então 5, cada um, 3 e 2. 5, 3, 2. Então, média ponderada. Pontinho aqui. Vai ser alguma coisa dividida pelos pesos. Que é soma, né? 5 mais 3 mais 2. Então vai ser 5 vezes alguma coisa. 5 vezes o primeiro que pagou. 1,80. Então 1,80. Então 1,8 mais 3. Que o que? A 1,50. Então 1,5. Mais 2 a 2,50 cada. Mais 2 vezes 2,5. E temos isso para nossa média ponderada. Não são contas tão difíceis de fazer, tirando essa primeira aqui. Vamos fazer, ver se dá para fazer de cabeça. Tá,
Bom, fazer eu faço primeiro. 5 mais 3 dá 8, mais 2 dá 10. Então, divisão agradável para fazer. Agora aqui em cima, 5 vezes 1 dá 5. E 5 vezes 0,8 dá 4, né? 5 vezes 8 dá 40. Dá 9. Então isso aqui dá 9. De resposta. 3 vezes 1,5 dá 3, 4,5. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 0,5 dá 1,5. 4,5. Tá. 4,5 mais 2 vezes 2,5 é 5, né? Então isso aqui vai ser 5 mais 9. Deixa isso como referência, né? Vai que... Mas se bem que se a gente errar, a gente vai ter que começar tudo de novo. Mas vamos lá, fica como referência ali. 5 mais 9 dá 13, né? Não, 14. 10, 14. 14 mais 4,5, 18,5. 18,5. Isso dividido por 10, aí nesse caso, a nossa resposta vai ser que o custo médio por doce foi de R$1,85. Isso faz um sentido? Tem alguma... Acho que é válido. Vamos ver, olha. Um doce custava R$1,80, o outro custava R$1,50 e o outro custava R$2,50. R$1,85 de média por doce. Tá bom, né? Tá bom. Parece bem razoável. Parece razoável, sim. Vamos ver. A questão 11. 1,85. Aqui ele montou a questão normal, né? É isso. 1,85. Opa! Calma lá. Como assim? Não. Ei! Espera um pouco. Suplemento para o professor. Acabou? Meio que feio, né? Acabou mal, cara. A gente fez o quê? 2, 3 questões de média ponderada, que é praticamente o assunto mais importante, e acaba o livro? Não, não, não. Coisa feia, cara. Olha aí. Questão 11, ó. Vamos ver se faz sentido. 2, 2, 4. Qual é a próxima página? Não tem, ó. Filha da mãe. Não tá marcado aqui, ó. Eu queria ver se não foi pulado nenhuma página. Daí as outras não tem nada. Enfim, infelizmente eu achei que a gente ia ter mais questões, mas pelo visto não, e acabou mesmo o livro. Acabou de acabar. Então, nesse clima meio do nada, assim, meio triste, a gente encerra mais um livro. E então, muito obrigado pela tua companhia e a gente se encontra no próximo vídeo já resolvendo o próximo livro. Então, até mais.